Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações da goleada do Vasco. O Vasco goleia a equipe do São Paulo por 4-1 em São Januário, uma vitória aí que o torcedor vascaíno não acreditava, tanto que o São Januário estava vazio, né? Quase não tinha torcedores, dava para contar nos dedos a quantidade de torcedor vascaíno que tinha em São Januário. São Paulo era a equipe favorita, né? A equipe que tem um elenco que tem jogado melhor nos últimos jogos, mas o Vasco tomou 1-0, se assustou, mas depois o Vasco conseguiu igualar e conseguiu fazer 4-1 no time do São Paulo. Com isso, o Vasco chega a 10 pontos. E a equipe do São Paulo, que era uma equipe que parecia que iria brigar pelo G4, acaba ficando para trás. Segunda derrota seguida da equipe do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Será que o São Paulo vai perder o fôlego? Será que o Zubaldia tá perdendo a mão nesse time do São Paulo? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre o jogo do Vasco e São Paulo. Pavimentar essa grande virada do Vasco sobre o São Paulo. Quer dizer, então, que o Vasco tem que usar a base demais e esse é o caminho para salvar o ano? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que os meninos são capazes de ajudar de alguma forma, em alguns momentos. Hoje eles foram fundamentais. 2 dos 4 gols foram marcados pelos meninos. O segundo gol com o Guilherme Estrela e o terceiro gol com o Leandrinho. Pois é, e quanto que o poder de marcação no meio de campo, especialmente ali, tinha o Hugo Moura marcando o Lucas Moura, né? Os primos. Família Moura? Família Moura atuante no jogo. O quanto que essa força o Vasco não mostrava e mostrou nesse jogo em São Januário contra o São Paulo. O quanto isso foi decisivo para o jogo? Inclusive anular o Lucas Moura, que é uma peça fundamental do São Paulo. Isso aconteceu. O Lucas não jogou. Eram 2 volantes, né? O Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Especialmente o Hugo Moura pegando mais individualmente o Lucas, mas o Matheus também fechando o setor. E essa foi uma troca que o Rafael fez para o jogo de hoje. A gente via nas últimas partidas o Galdames jogando bastante pela equipe do Vasco, um menino que veio com destaque do futebol italiano. O Sforza. O Sforza também, né? O Galdames vinha como titular nas últimas rodadas. Ele tem qualidade para jogar, mas não mantinha a pegada. O Vasco era um time muito frágil defensivamente, permitia bastante. Hoje não. Assim, em dado momento, no instante do gol do São Paulo e nos minutos que sucederam o gol do André Silva, não na marcação, na hora que o time estava posicionado, mas na hora que o Vasco tentava agredir e perdia essa bola, a chamada transição defensiva, as costas dos volantes, do Hugo Moura e do Matheus, ficaram bastante largas, né, entre as costas dos volantes e a linha defensiva, onde o São Paulo teve espaço para atacar. Mas depois isso foi encaixado. E a marcação por si só da dupla de volantes contra o Lucas, na faixa central do campo, essa marcação tirou o Lucas do jogo. O Lucas não pegou na bola na partida. E é um São Paulo que já estava sem o Luciano, sequer no banco de reservas, que é uma fonte de criação que o São Paulo tem, de pensar um pouco o jogo. O Lucas, que é o grande articulador, né? Embora não seja um meia pensador, mas ele ajuda muito a articular o São Paulo. Então o São Paulo tinha menos pensamento no jogo, menos cérebro pensante em campo, né? Os recursos para o São Paulo tentar a vitória eram outros. Com o Lucas anulado, com o ótimo trabalho que os volantes do Vasco fizeram nesse quesito, isso ajudou ao Vasco encontrar caminhos para sobressair contra o São Paulo. O jogo pelos lados do São Paulo não funcionou. No primeiro tempo, com o Galopo caindo pela direita e o Nestor pela esquerda, depois vem o Michel, porque o Nestor se machuca. No segundo tempo, com o Rato entrando pela direita, com o Galopo como segundo volante, depois o Ferreirinha aberto pela esquerda, o jogo pelos lados não funcionou. Eu queria destacar negativamente, de novo, o Galopo. Mais um jogo do Galopo como titular, mais um jogo ruim do Galopo pelo São Paulo. Eu gosto do jogador e ele, quando vinha do banco, ajudava bastante. E acho que ele mereceu as oportunidades que teve como titular, especialmente depois da lesão do Pablo Maia, da convocação do Bobadilha, hoje o Alisson suspenso, natural que ele jogasse. Mas como titular, o Galopo ainda não conseguiu entregar o que ele entregou em jogos em que ele veio do banco. Você falou do Alisson, precisamos falar sobre a ausência do Alisson, quanto isso pesou, né? Mas antes, deixa eu lembrar a classificação. São Paulo, 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 15 pontos. O Vasco sai da zona do rebaixamento, vai à 15ª posição com 10 pontos ganhos. Quer dizer, deixa a zona do rebaixamento, dá uma respirada espetacular. Mas eu te pergunto, Zupac, é uma vitória para virar a página? Será que essa virada sensacional é suficiente para afastar a crise?
Eu diria que não, e diria que não dá para ter convicção sobre isso, assim. Não dá para pegar o jogo de hoje e afirmar, não, agora o Vasco encontrou o caminho, deixou uma fase para trás. Porque, Edu, é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado, um campeonato onde o Vasco, que é um dos piores times da competição... E teve lei do ex, hein? Teve lei do ex do David, né? É um campeonato em que o Vasco pode ganhar do São Paulo tranquilamente. É um campeonato em que o Criciúma pode ganhar do Botafogo. Amanhã, eu até acho que não vai acontecer, mas o Corinthians pode ganhar do Atlético Paranaense. Essas coisas acontecem. O Fluminense pode ganhar do Flamengo? Pode, também não acho que vai. Pode ganhar do líder. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado, né? Olhando, assim, antes do jogo começar, a chance do Vasco ganhar do São Paulo, para a maioria das pessoas... Era de uns 30%. Era. Né? Como o Fluminense talvez seja por aí. E o Vasco não só ganhou, como o Vasco impôs uma derrota dura ao São Paulo, com um placar que foi condizente, se não da parte técnica do jogo, mas na questão da intensidade, da aplicação, da execução da estratégia. Isso foi fundamental? Isso foi fundamental. Para mim, a intensidade que o Vasco jogou, a força que o Vasco imprimiu no jogo o tempo inteiro, foi fundamental para o Vasco conseguir superar as suas próprias limitações, porque é evidente que elas existem, elas existiram durante o jogo, mas o Vasco encontrou o caminho através da sua intensidade dentro de campo. E quando a gente fala em intensidade, é o quê? É botar velocidade, é botar ritmo, é botar pressão na posse de bola do adversário, é tentar executar as suas funções com muita força, né? E o Vasco fez isso o tempo inteiro. O Vasco brigou demais e conseguiu executar o seu jogo contra o São Paulo, que não conseguiu. Não é suficiente para a gente cravar que isso vai tirar o Vasco desta situação. Mas é uma vitória muito importante, inclusive para dar tranquilidade para a diretoria escolher o novo técnico com calma, né? Dá para deixar o Rafael Paiva um pouco mais. Se tivesse perdido, haveria um desespero muito maior. Olha, precisamos de um técnico para a segunda. A vitória dá um pouco de calma para que essa decisão, que é importante que seja tomada de maneira rápida, mas mais importante ainda é que seja tomada de maneira certa, né? De maneira racional. E a vitória de hoje dá um pouco mais, né, de tranquilidade para o Pedrinho tomar a decisão. Próximo jogo, Arena Fonte Nova, o Vasco enfrenta o Bahia, quarta-feira. O São Paulo recebe o Criciúma. Vamos lá para São Januário, contato com o repórter Cícero Melo. Alô, Cícero, conta tudo pra gente. Era pouca gente em campo, pouco torcedor, mas quem foi saiu feliz da vida, hein, Cícero? Boa noite. Boa noite a você, ao Zupac, ao Fã de Esportes, especialmente torcedor Cruz Maltino. Dia de festa aqui em São Januário, como você disse, um público muito pequeno, um dos menores dos últimos jogos do Vasco. Acho que desde o ano passado não tinha um público tão pequeno, 5.036 torcedores presentes. Isso se explica por vários motivos. Primeiro que a crise de resultados era muito grande, a crise também do clube, né, com a saída da SAF do Vasco, a 777, e principalmente porque as organizadas do Vasco não vieram ao estádio, ficaram do lado de fora e pediram, não proibiram, nem impediram, mas pediram aos torcedores avulsos que não viessem ao jogo. Por isso esse público tão pequeno, além de um jogo sábado, 21 horas e 30 minutos, é sempre muito complicado. Mas quem veio não se arrependeu. Começou de uma forma que tudo caminhava para mais uma derrota feia do Vasco. Logo aos 10 minutos, o São Paulo abriu o placar numa cabeçada no ângulo do André Silva. Só que o Vasco, depois daí, começou a jogar, mereceu a vitória, virou para 2-1 no primeiro tempo e acabou com essa goleada de 4-1, com dois destaques, dois garotos, né? O Estrela, 19 anos, garoto da base, foi o primeiro jogo no time profissional como titular. Ele já tinha jogado 2 jogos no Campeonato Carioca, mas vindo do banco de reservas. Como titular, foi o primeiro jogo e fez um golaço, né? E o outro, o garoto Leandrinho, esse já fez algumas partidas no profissional, inclusive não foi o primeiro gol que ele fez, foi o segundo gol dele no time de profissionais. Também é um jogador muito promissor que passou aí por problemas de lesões. A torcida do Vasco está comemorando até agora uma goleada que há muito tempo o Vasco não tinha nessa expressão contra um time da categoria e do nome que tem o São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o Vasco vinha de 4 jogos sem vencer. O Vasco tinha 4 jogos, 3 derrotas e um empate, justamente a campanha do técnico que foi mandado embora com 1 mês de clube, o Álvaro Pacheco, português, o Boina, que saiu sem conquistar uma vitória e um dos recordistas de tempo de permanecer no clube.
30 dias, né? Ele saiu e aí entrou o interino, Rafael Paiva, que conhece bem esse elenco do Vasco, principalmente os garotos, e consegue esta vitória muito importante, histórica do Vasco, né? O Vasco saindo aí, como você já registrou, o Vasco saindo do Z4, da 17ª para a 15ª colocação. Lembrando que a última vitória do Vasco tinha sido na 6ª rodada, dia 12 de maio, aqui mesmo em São Januário. O Vasco tinha vencido o Vitória por 2-1. O São Paulo não vence agora 4 jogos, de uma invencibilidade de 12 jogos sem perder com o seu treinador. Agora tem 4 jogos sem ganhar, 2 derrotas, 2 empates. A última vitória foi na 7ª rodada, dia 2 de junho, no Morumbi. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Os times voltam a jogar, como você registrou, 12ª rodada. Quarta-feira, 21h30, na Fonte Nova, em Salvador, tem um jogo muito difícil para o Vasco contra o Bahia. E na quinta-feira, às 8 da noite, no Morumbi, São Paulo recebe o Criciúma. Quanto ao novo técnico do Vasco, Ramon Dias é o nome que está sendo cogitado, é o único nome, primeiro e único nome na lista do presidente Pedrinho. Conversas estão acontecendo porque tinha virado um problema jurídico. Ele disse que foi mandado embora do Vasco, o Vasco disse que foi ele que, a SAF dizia que foi ele que se demitiu. Então esse primeiro problema tem que ser contornado. Se for contornado esse problema, ele tem grandes chances de voltar a assumir o Vasco da Gama. Em relação à zona mista que nós estamos aqui, é bem possível, não é certo, mas é bem possível que não tenhamos zona mista. E por quê? Mesmo com uma vitória de 4-1 do Vasco. Os jogadores se fecharam com o técnico interino, o Rafael Paiva, não deram entrevista para a imprensa, o que tem os direitos de cobrir o jogo, de fazer as entrevistas, nem no intervalo e nem no final do jogo. Então é possível que também não venham à zona mista. A gente está por aqui, se vier alguém falar, nós vamos registrar. E vamos ter também a entrevista coletiva dos 2 treinadores, o Rafael Paiva, o interino do Vasco da Gama. É esse o clima de muita festa, pena que só pouco mais de 5 mil cruzmaltinos estavam aqui em São Januário. Muita gente deve estar arrependida de não ter vindo hoje aqui ao estádio do Vasco da Gama. Edu? Galera, uma coisa assim, o Vasco deveria, no mínimo, aí, apoiar o Rafael Paiva. O Rafael Paiva, toda vez que ele assumiu o Vasco consegue vencer, ele consegue ter uma regularidade. Então, assim, Rafael Paiva, na minha opinião, ele já se credenciou a, no mínimo, aí ter uma oportunidade como técnico do Vasco. No mínimo, aí o Vasco pra pegar e falar, ó, vou dar 5 dias pra ele. Nada de Ramon Dias. Passou, Ramon Dias saiu? Saiu. Não tem esse negócio de Ramon Dias mais. Essa é a minha opinião. Eu não tenho que trazer o Ramon Dias. Eu, eu acho que o Vasco deveria apoiar, sim, o Rafael Paiva. Na minha opinião, o Paiva, ele tem tudo para poder dar sequência de trabalho no Vasco. O Vasco vai testando aí para ver como que vai sair. Conseguir resultado positivo, cara, efetivo, cara. Efetivo, cara. Porque, pô, toda vez que o cara entra como interino, o cara consegue os resultados. Ele não pode ficar. Aí fica trazendo o técnico, fica, pô, jogos e mais jogos aí batendo cabeça. É melhor deixar o Rafael Paiva. Ele conhece o elenco, tá no dia a dia do Vasco. Então, na minha opinião, ele é o técnico que deveria estar no Vasco. E já o São Paulo preocupa um pouco, porque o São Paulo, quando começa a cair de produção, é sempre uma queda brusca. Agora vamos ver se o Luiz Ubeldia vai conseguir recuperar esse time do São Paulo. O São Paulo, sempre acontece isso no Campeonato Brasileiro. Não só com o Zubeldia, com outros treinadores, com o Dorival, Ceni, vários técnicos que passaram no São Paulo, a mesma coisa. O São Paulo atinge o nível, aí do nada o nível do São Paulo cai bruscamente, sem nenhuma resposta. Você vê, perdeu de 1-0 pro Cuiabá em casa, perde 4-1 pro Vasco São Januário, Vasco em crise. Então, assim, é uma coisa assim a ser observado aí nesse time do São Paulo, galera. E esse foi o vídeo aqui do nosso canal. Deixe nos comentários o que vocês acharam da goleada do Vasco da Gama.